Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um problema que é bem comum de cair, pelo menos problemas similares em entrevista de emprego, né, para desenvolvedor. É esse problema que vocês estão vendo aí na tela. E eu vou ler fazendo uma tradução aí espontânea, né, sem não leve muito a sério meu inglês, por favor. Mas o problema basicamente é o seguinte. Se a gente listar todos os números naturais abaixo de 10, que são múltiplos de 3 ou de 5, a gente tem 5, 3, 5, 6 e 9. A soma desses múltiplos é 23. Encontre a soma de todos os múltiplos ou de 3 ou de 5 que estão abaixo de 1000. Então, esse problema ele é bem interessante, ele tem uma quantidade muito grande de soluções, tá? E a gente vai avaliar algumas soluções possíveis e principalmente do ponto de vista de qualidade de código, tá? Então, vamos começar quebrando esse problema em pedaços menores. A primeira coisa é tenta resolver, né? Quando você vê um problema que tem números muito grandes, né? Que obviamente não vão te dar um problema que você pode resolver na mão, né? Às vezes nem com uma calculadora é fácil de resolver. A ideia é que você precisa escrever código mesmo. E bom, vamos tentar pegar, ao invés de trabalhar com o número 1000, vamos tentar trabalhar com um número pequeno, né? Primeiro vamos tentar reproduzir isso que ele falou. Ele já foi bem gentil com a gente, que ele deu um exemplo de caso que a gente pode usar para testar se o nosso código funciona. Então ele fala, são os números que são menores do que 10, que são múltiplos de 3 ou 5, né? Então 3 ou 5. Então vamos pegar os múltiplos de 3 até chegar ou extrapolar 10, né? Os números naturais, eu vou considerar que os naturais começam em 1 por simplicidade, porque no nosso caso, se eu considerar que começa em 0, não vai fazer diferença, porque a gente quer uma soma. Então somar 0 com outra coisa é a mesma coisa que nada. Então vamos começar com os múltiplos de 3 e os naturais começando no número 1. Então vamos lá. Os múltiplos são 3, 6, 9, e aí viria 12, mas 12 é maior do que 10, então ele não entra na conta, ok? E aí os múltiplos, vamos colocar aqui múltiplos de 3, e aí os múltiplos de 5, a gente teria 0, que não vai importar, né? 5 e 10. Uma coisa importante para destacar aqui é que ele não diz menor ou igual a 10. Ele diz menor do que 10. Então o 10 ele não entra nessa conta, ok? Então basicamente a gente vai fazer essa soma, né? 3, 6, 9 e 5. Na hora que a gente faz essa soma, 3 mais 6, 9, 9 mais 9, 18, mais 5, 23. Então soma total, 23. Agora, tem um problema que nós vamos chegar lá, mas esse caso base que ele nos fornece, ele não considera os números que são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo, que basicamente vão ser todos os múltiplos de 15, certo? Então, toda vez que eu chegar em 15, 30, 45, 60, etc., eu vou contar duas vezes. Então, essa é a primeira pegadinha desse exercício que é bom ficar atento, e é muito comum que a gente chegue num resultado que não corresponde ao resultado real porque a gente esqueceu de considerar que está somando duas vezes os múltiplos que são múltiplos comuns dos dois. Então vamos lá. Primeiro eu vou resolver esse problema de uma forma, digamos assim, a forma mais simples que me vem à cabeça e que eu vejo que as pessoas costumam resolver em Python, beleza? Então vamos para a nossa IDE. Eu estou usando o VS Code aqui. Então, o primeiro caso, eu vou usar o caso de força bruta, tá? Eu vou testar número um por um e vou ver se a divisibilidade acontece. Aí entra a primeira questão: como é que a gente vê se um número é ou não divisível por outro, né, em termos de programação? Eu vou explicar primeiro a forma ruim, tá? A forma que não é muito bonita, não é muito elegante de resolver, mas que funciona, que é que eu vejo muita gente fazendo. Então,
como é que uma pessoa sem um embasamento técnico matemático mais forte pensa? Se eu pego 6 e divido por 3, dá 2 e não tem casa decimal. Se não tem casa decimal, quer dizer que é divisível. Então o que eu posso fazer? Fazer 6 dividido por 3 é igual a 2, né? E aí a gente pode fazer alguma coisa do tipo, se eu truncar as casas decimais, tem que ser. Se eu truncar as casas decimais, o resultado tem que ser o mesmo. Então eu posso fazer alguma coisa desse tipo. Ou seja, o lado inteiro da divisão de 6 por 3 é igual ao número completo, né, com o decimal de 6 dividido por 3. Essa não é a forma que eu mais gosto de trabalhar, tá? Mas ela dá certo, assim, ela só não é muito eficiente. Vamos resolver por essa maneira e a gente vai aprimorando o nosso código com o tempo, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever. A gente vai começar com um número, né? Vamos colocar x é igual a 1 e soma é igual a 0. A gente quer chegar numa soma final e saber qual que é o resultado. Então vamos escrever um loop aqui. For. Aliás, a gente nem precisa do x, né? Porque a gente pode colocar o x definido dentro do loop. Então for x in range. Ele quer os números de 0 até 10, não contando 10, né? Então posso, na verdade eu vou pular o 0, apesar de que eu posso deixar, mas só para deixar explícito que eu estou ignorando o 0. Lembrando que em Python o intervalo é aberto no final, então aqui na verdade, e ele é fechado no valor inicial, então aqui na verdade eu estou indo nos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí eu paro antes de chegar no 10, que é exatamente do jeito que o programa sugeriu aqui. São os números abaixo e não menor ou igual a 10, ok? Então, para cada um desses valores, eu vou fazer um teste se o valor é divisível por 3 ou 5, certo? Então, if x dividido por 3 é igual a int x dividido por 3, e a segunda opção é ou x dividido por 5 é igual a int, ou seja, estou truncando novamente x dividido por 5. Então, esqueci de fechar o parênteses. Deixa eu dar uma eu vou fechar isso daqui, porque eu vou trabalhar com 2 arquivos ao mesmo tempo e a gente vai comparar as soluções depois. Então primeiro nós vamos fazer por força bruta, que é testando todos os valores possíveis, ok? Então a gente está testando se é divisível por 3, se é divisível por 5, se for a soma mais é igual a x. E no final eu vou printar o valor de x, ok? E aí eu vou rodar esse código aqui. Então o nome do arquivo é 01 múltiplos. Aliás, eu não vou printar o x, né? Desculpa, eu vou printar a soma. Múltiplos, força bruta, ok? E aí nós vamos rodar. E beleza, o resultado deu 23, que é exatamente o resultado que a gente queria, né? Que foi o valor que ele nos deu de teste. Okay? Então, só revisando aqui, o que a gente fez foi testar se a divisão de um número por 3 e a divisão por 5 é igual à parte inteira desse número, ok? Então, por exemplo, se eu dividir 4 por 3, vai dar 1,33333, que é diferente de a parte inteira de 1,333, que é 1, certo? Então, só passando aqui, né? Se a gente pegou nos casos dos múltiplos, se eu fizesse 2 dividido por 3, o resultado seria 0,66666. E o valor inteiro, isso daqui não é código não, tá, gente? Isso daqui eu só estou escrevendo texto mesmo. Então, o valor inteiro de 0,66666 é igual a 0, certo? Então 0 é diferente de 0,66666, então 2 não é divisível por 3. A lógica é mais ou menos essa, ok? Essa forma não é muito bacana, tá, de testar divisibilidade, nós já vamos falar de uma maneira melhor, mas agora vamos pegar, ao invés de fazer de 1 até 10, vamos tentar fazer de 1 até
É 1000 que ele pede, né? Isso, é 1000. Então, a gente vai repetir o mesmo código e pá. Esse daqui é o gabarito da questão, tá? Até tô conferindo aqui que ele tá anotado. Então, 233168, esse é o gabarito. Então, essa é a primeira maneira de resolver o problema. Agora, como é que a gente pode melhorar essa solução, né? Vamos para a segunda forma mais elegante de resolver. A gente tem que lembrar do operador mod, tá? A gente escreve ele como esse porcento aqui, mas não tem absolutamente nada a ver com porcentagem, tá bom? O que o mod significa é resto da divisão. Eu vou até fazer um vídeo separado sobre mod, que esse é um operador muito subestimado e ele é extremamente poderoso, e ele tem um significado muito maior do que simplesmente resto de divisão, e eu acho que ele merece um vídeo à parte. Mas basicamente, se você pega 5 e o resto de divisão inteira, né? Então se você pega 5, divide por 2, você tem o resultado 2, resto 1, certo? Então 5 mod 2 é igual a 1, ok? Eu vou até escrever um arquivinho extra aqui, só para mostrar como é que funciona o operador mod. .py. Então, antes da gente entrar na solução mais elegante, eu só vou mostrar como é que funciona ele. Então, eu vou pegar quais são os restos da divisão, né? Vamos supor que eu não sei absolutamente nada sobre o operador mod e eu quero descobrir. Então, eu vou fazer for x in range, sei lá, até 50. Eu quero saber qual que é o resultado. Eu quero printar o valor de x, eu quero printar o resultado de x mod 7, ok? Então vamos rodar esse código aqui, Python mod operator. Então veja bem, quando x vale 0, o 0 mod 7 é igual a 0. Quando x vale 1, o resto da divisão por 7 é 1. Quando x vale 2, o resto da divisão é 2. E por aí vai, né? Ele vai seguindo, sendo sempre igual a x, até chegar no número 7. Como 7 é múltiplo de 7, né? 7 vezes 1 é igual a 7, então o resto da divisão volta para 0. E aí ele começa a subir de novo. 8 dividido por 7 dá 1, resto 1. 9 dividido por 7 dá 1, resto 2. 10 dividido por 7 dá 1, resto 3. E ele vai subindo de novo de 0 até 6. E quando ele fosse virar 7, ele volta para o 0. Ok? Então o que o operador mod faz nada mais é do que um ciclo. Tá? Se eu estou fazendo a operação mod 7, eu estou fazendo um relógio que só tem 7 horas, ok? 7 divisões. Se eu fizesse com outro valor qualquer, por exemplo, se eu trocasse por 5 aqui, veja bem, eu teria ciclos que vão 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Então, o operador mod, ele dando um resumo bem rápido, ele é muito útil para falar de coisas cíclicas como horas do dia, como dias da semana e qualquer evento cíclico que você tiver que trabalhar, tá? E, grosso modo falando, o significado dele é o resto de uma divisão inteira de um número por outro, ok? Como a gente quer saber se se um número é divisível ou não por outro, ou seja, se ele é múltiplo de outro, veja bem nesses casos aqui. Repare que o mod ele é 0 quando o número é divisível por aquele que a gente escreveu. Então, voltando novamente no código, né, a gente testou com o mod 5, né? Ou seja, a gente está testando se o número, qual que é o resto da divisão por 5. Então, quando o x vale 0, o resto é 0. Quando o x vale 5, o resto é 5. Quando o x vale 5, o resto é 0. Quando o x vale 10, o resto é 0. Quando é 15, o resto é 0. Ou seja, toda vez que o x é múltiplo de 5, o resto é 0. O resultado do mod por 5 é 0. Então a gente vai usar esse conceito para falar. Toda vez que x mod 5 é igual a 0, significa que x é múltiplo de 5. Ok? E esse é um método bem mais elegante de resolver o problema e mais eficiente também, porque isso daqui é uma operação elementar, tá? O seu processador calcula ela em um tique, basicamente, é a operação mais rápida que você pode executar. Por outro lado, essa operação de truncamento aqui, ela não é nem de longe tão rápida, tá?
Então o que, que a gente vai fazer? Ao invés de executar a divisão inteira, a gente vai fazer x mod 3 é igual a zero. Ou x mod 5 é igual a zero. Ok? Então, mesmo código, vamos rodar de novo. Pá, mesmo resultado, com um código bem mais limpo agora. Ok? Então, essa é a segunda maneira de resolver o problema, e eu vou assumir daqui para frente que esse conceito do fazer o mod por um número e dar zero significa que esse número é múltiplo. Eu vou assumir que esse conceito está dado, né, digamos assim. Então eu vou usar ele o resto desse problema. O próximo passo que a gente pode fazer para melhorar o nosso código um pouco é tornar isso daqui mais legível, ok? Então, ao invés de eu testar, de eu escrever o mod diretamente, porque mod, como eu falei, pode significar resto de divisão, mas pode significar um evento cíclico, pode significar alguma técnica de criptografia, pode significar uma série de coisas, né? Que tem conceitos bem avançados na matemática e é difícil só olhando esse código de entender que ele está querendo passar essa mensagem, né, de divisibilidade. Então, o primeiro passo para melhorar é escrever um método e dar nome para essa operação que eu estou fazendo, né? Então, o nome do método vai ser isDivisible. E não consigo digitar e falar ao mesmo tempo. Então, eu quero saber se A é divisível por B, ok? O que a gente está fazendo é modularizando o nosso código, é quebrando ele em partes menores. Então, o primeiro problema que a gente resolveu é testar se um número é divisível por outro ou não. Então, simplesmente eu vou retornar A mod B é igual a zero, ou seja, toda vez que A mod B for igual a zero, significa que A é divisível por B, ou A é múltiplo de B, né? E isso daqui vai retornar verdadeiro quando for igual a zero e falso quando não for. Então agora, melhorando ainda mais o nosso código, eu vou substituir isso daqui por isDivisible x por 3, ou a mesma ideia, isDivisible x por 5, ok? Rodando mais uma vez, temos o mesmo resultado. Outra vez, só que com um código um pouco mais legível, ok? A gente pode melhorar ainda mais. Vamos tornar as coisas um pouco mais interessantes. Então, outra coisa que a gente pode fazer é dizer o seguinte: e se eu não quisesse testar com 3 nem com 5? E se eu quisesse mudar esses valores, né? Então, o que eu posso fazer para, ao invés de eu ficar mudando aqui, eu posso criar um método e transformar esses números que são números mágicos, né? A gente nunca deve escrever código com números mágicos, a gente deve sempre dar nomes para os nossos números, mesmo que eles sejam constantes, a gente deve dar nome de variável. Então, um primeiro passo seria dar um nome para eles, né? Então, vamos supor divisível por A e divisível por B. E aqui vai ser o meu valor máximo. Lembrando que começar no 1 ou no 0 tanto faz, eu vou apagar esse 1, tá bom? E eu vou identar tudo isso e colocar dentro de um método. Então eu quero fazer a soma de todos os múltiplos de A, de B, e eu quero um valor máximo, ok? E aí no final de tudo eu quero retornar a soma, certo? Então, veja bem, eu acabei de dar um nome para essa função que eu estou executando, ok? Então, começou a ficar bem mais claro qual que é o objetivo, qual que é o propósito, né, do que eu estou fazendo, e agora eu posso executar mais de uma vez esse código com valores diferentes. Eu posso mudar o valor de A, o valor de B e o valor máximo desses dois números, certo? Então vamos lá. A única coisa que falta eu escrever aqui soma de múltiplos 3, 5 e menores do que 1000, ok? Então vamos rodar mais uma vez e temos outra vez o mesmo resultado, tá?
isso tudo são conceitos, né, que estão muito atrelados quando você for ser avaliado tanto quando você for ser avaliado numa entrevista, quanto quando você for trabalhar de fato. Tem que levar em consideração que você vai passar 5% do seu tempo escrevendo código e todo o resto do seu tempo é testando, debugando, lendo o código dos outros e tudo mais. Então, legibilidade de código importa demais e reaproveitabilidade também, né? Então, nesse caso aqui que o código está bem mais legível, né, e mais quebrado em partes diferentes, eu posso usar esse método aqui para coisas que não tem nada a ver com o problema que a gente está resolvendo agora. E além disso, eu posso resolver esse problema, por exemplo, com números diferentes. Então, posso fazer somar múltiplos de 2 e 7, por exemplo. E olha só, eu resolvi dois problemas distintos. Agora eu tenho tanto a solução do primeiro problema, ok? Quanto a solução do segundo. E eu não precisei copiar e colar todo o código que eu escrevi só para repetir essa solução. Tudo que eu precisei fazer foi escrever uma linha a mais, chamando esse método aqui, ok? Então isso tudo é melhorias da nossa qualidade de código. Mais uma coisa que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade é dar nomes aos bois. Então, o que são os parâmetros dessas funções que a gente está fazendo, né? Então, a gente pode falar que A é esperado que seja um número inteiro, B é esperado que seja um número inteiro, e que a saída dessa função vai ser um booleano, um valor de true ou false. Aqui é a mesma coisa, int, B também a gente espera que seja int, max a gente espera que seja um número inteiro, e a saída também vai ser um número inteiro que vai ser a soma, ok? O código eu não mudei absolutamente nada, isso aqui nada mais é do que a documentação do meu código, certo? E a última coisa que falta é eu escrever uma docstring, ok? Para esse meu método. Eu só estou exagerando um pouco, né? Um problema relativamente simples, mas na vida real você gastaria um tempo escrevendo documentação e tornando o seu código mais acessível para as pessoas. Então, descrever realmente o que o método faz, né? Então, if A is divisible by B. Então aqui está um exemplo de docstring bem simples, ok? E eu vou fazer algo similar com o método de baixo. Tá aqui um exemplo bem básico de documentação, né? Claro que à medida que você vai trabalhando, os métodos vão ficando mais complexos e você vai começar a precisar de documentações mais complexas, explicações melhores. Lembrando que é boa prática você escrever os nomes de variáveis, nomes de métodos, documentação, tudo em inglês. Porque você nunca sabe quando vai precisar jogar seu código na internet para pedir ajuda, para resolver algum problema. Você não sabe se um dia sua empresa, hoje pode ter só brasileiro, mas um dia ela pode crescer e ninguém vai ter paciência de traduzir o código todo para inglês, para, né, para atender os seus funcionários gringos, etc. Então, no geral, é boa prática você sempre escrever seu código em inglês, ok? Passando um pouco para frente agora, solução com múltiplo. Tá, passando um pouco para frente, aqui a gente usou força bruta para resolver o nosso problema, certo? Então, o primeiro passo foi a gente setou o valor de x igual a 0, indo até o máximo, e a gente testa 1 a 1 se x é um não divisível por a e por b, certo? A gente pode fazer diferente. Eu vou comentar essa linha de baixo aqui só para não gerar confusão, tá? Mas agora, ao invés de usar a força bruta passando 0, 1, 2, 3, 4, 5 até chegar em 1000, eu vou simplesmente pegar os números que são múltiplos de 3 e de 5. Ou seja, eu vou pegar 3 vezes 1 soma, 3 vezes 2 soma, 3 vezes 3 soma, e por aí vai até extrapolar o valor 1000,
ok? Então, nesse aqui da direita, eu não vou usar força bruta, eu vou tentar ser um pouquinho mais esperto com ele, tá? E a gente vai usar o resultado que a gente encontrou no primeiro exercício para comparar se a nossa ideia está funcionando, beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou definir. Eu já vou começar escrevendo um método, tá? Eu não vou perder tempo escrevendo no formato de script. E eu vou dizer o seguinte: vai ser a mesma coisa, soma de múltiplos. Só que aqui eu vou pegar, ao invés de eu dar um valor de A e de B ao mesmo tempo, eu quero só os múltiplos de um único número. Então eu quero os múltiplos de M e max. Vamos dar um nome melhor para M, vamos pegar, sei lá, D de divisor, ok? Então o max também vai ser um número inteiro. E a soma eu vou retornar um inteiro, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar com um x é igual a 0 e eu vou escrever um loop while dessa vez. Então, while x vezes o número divisor é menor do que max, ou seja, eu vou pegar x igual a 0, x vezes 3, 0. É menor do que o máximo, que é 1000? Então continua fazendo. E começar com a soma também. A soma começa em 0. Soma mais igual a x vezes d. Na verdade, tem até uma maneira mais fácil, né? Ao invés de eu fazer enquanto x, vamos fazer mais simples. Enquanto x é menor do que max, soma mais igual a x, x mais igual ao divisor, certo? Então, por exemplo, se o d aqui é 3, eu vou passar de 3 em 3 até chegar no valor máximo, e aí eu vou parar de somar, e no final eu vou dar um return soma, ok? E aí eu vou fazer um print soma múltiplos, somar todos os múltiplos de 3 até... Vamos começar com 10 primeiro, só para testar se o nosso código está funcionando. Então aqui vai ser o múltiplos AP, eu vou explicar por que é AP daqui a pouco. Mas a soma deu 18. Por quê? Quais são os múltiplos de 3 menores do que 10? São 3, 6 e 9. 3 mais 6, 9, mais 9, 18. Então, até aqui tudo bem, certo? Vamos pegar e fazer a mesma coisa com os múltiplos de 5, que são menores do que 10. Obviamente, 5 é o único múltiplo, né, menor do que 10, então a soma vai dar 5. O que vai acontecer se eu pegar a soma, né, de todos eles até 1000? Vamos ver esse problema. Ok, a gente tem esses dois valores. Teoricamente, a gente tem todos os números, né? Vamos lembrar que se eu pegar a soma de todos os múltiplos de 3 e todos os múltiplos de 5 e somar todos eles, teoricamente eu vou ter essa soma total da mesma forma, ok? Então a ideia que eu estou fazendo é essa, eu estou fazendo essa soma separadamente. Então, teoricamente, se eu somar os dois, né? Então vamos escrever aqui, ao invés de eu printar, M3, ou seja, os múltiplos de 3, M5 são os múltiplos de 5, e eu vou printar M3 mais M5, ok? E na hora que a gente soma, dá esse valor aqui, que é diferente do nosso gabarito, ok? Deu um valor um pouco a mais, certo? Por quê? Veja bem que a partir do momento que eu começo a extrapolar, né, lembrando daquele problema dos múltiplos de 15, então se eu fosse continuar aqui, teria 12, 15, 18, 21, 24, 27, etc. Vamos botar o 30 aqui, né? 30, etc. Então 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. Repara que os múltiplos de 5... O 15 está sendo contado duas vezes, o 30 está sendo contado duas vezes, e todos os múltiplos de 15 serão contados duas vezes, certo? Então, o que eu preciso fazer para achar a soma total é
achar a soma desses dois, ou seja, dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 5 separadamente, e depois subtrair a soma de todos os múltiplos de 15, ok? Então é isso que eu vou fazer. M15 é igual a soma múltiplos de 15 até 1000. Então, print, o resultado que eu quero de fato é M3 mais M5 menos M15. Ou seja, estamos excluindo o que foi contado duas vezes, estamos excluindo uma vez. E agora a gente tem o mesmo resultado que a gente tinha antes, aqui em cima. Ó. 233,168, 233,168. Ok? Por fim, essa solução ela ainda é um pouco força bruta, tá? Porque a gente está passando um por um os números. E aí a gente volta lá na matemática do ensino fundamental, que você provavelmente já se esqueceu. Mas basicamente a gente pode usar a fórmula da PA, ok, para resolver esse problema. A fórmula da PA nada mais é do que pegar o primeiro valor da sequência, o último valor da sequência, somar, dividir por 2 e multiplicar pelo número a quantidade de números na sequência, ok? A ideia vem do seguinte. Vamos dar só uma relembrada aqui. Mais 2, mais 3. Vamos pegar a soma de todos os números de 1 até 100. Então, mais 98, mais 99, mais 100. Se você pegar os extremos, 1 e 101, 1 e 100, a soma dá 101, certo? Se você pegar 2 e 99, a soma também dá 101. 3,98, a soma também dá 101. Quantas vezes esse padrão vai se repetir? 50 vezes, ok? Porque eu vou pegar aos pares os números de 1 a 100, então eu vou fazer isso 50 vezes. Então o resultado dessa soma é 50 vezes 101, certo? E eu vou usar essa mesma ideia para escrever um código mais eficiente. Então se eu quero a soma de todos os múltiplos que vão até o máximo, ok? Como é que eu vou fazer essa soma? Eu vou pegar o primeiro valor, que é o próprio D, então return D. Qual que vai ser o último valor? Na verdade, a gente tem que calcular o último valor primeiro, né? Então, ele vai ser basicamente máximo, divisão inteira por D, ok? Que eu quero saber, se eu dividir por D e der quebrado, né? Eu quero remover o quebrado e multiplicar de novo por D. Aliás, multiplicar de novo por D, é isso mesmo. Que basicamente o que eu estou fazendo aqui é truncando o valor dessa divisão, né? Por exemplo, se eu quero saber 1000 dividido por 3, isso daqui vai dar basicamente 10 dividido por 3 dá 3, resta 1, 3, 333, certo? E eu multiplico por 3 de novo, eu vou ter 333 vezes 3, eu vou chegar a 999. Então isso daqui é o resto da divisão inteira, certo? A divisão inteira só me interessa o que vem antes das casas decimais, o que vem na casa decimal não interessa. Então estou multiplicando de volta e eu sei que o valor máximo que eu vou pegar é 999. Então o último é esse valor, ok? Vamos fazer até melhor. N é igual a máximo dividido por D. Então quantos múltiplos de D existem abaixo de um certo valor? 1000, por exemplo. É N. E aí o valor máximo vai ser N vezes D, ok? E aí a gente vai retornar a fórmula da PA, né, basicamente. Vai ser o menor valor, que é D, mais o valor máximo, ok? Que é, de novo, usando essa ideia aqui de pegar os extremos, de 1 até 100, vezes o número de vezes, né, o número de elementos que tem, que são múltiplos de D e estão de 0 até máximo, dividido por 2, ok? Aliás, máximo não, até o leste, ok? Por que que tá reclamando aqui? Ah, tá.
Ele acha que isso daqui vai retornar um float. Vai retornar um float porque a divisão essa divisão ela é completa, né? A divisão verdadeira. E assim agora a divisão é inteira, então tá garantido. Mas isso daqui sempre vai ser um número par, tá? Esse menor mais o maior sempre vai ser par. Então não tem perigo de. Tipo assim, basicamente, se aqui for par, aqui também é par, se aqui for ímpar, aqui também é ímpar. Então não tem muito perigo. E quando isso não acontecer, basicamente o n vai ser par. Fundamentalmente é essa a ideia. Então isso daqui sempre vai ser inteiro, não precisava colocar isso, mas só para o Python não reclamar, eu estou botando. Eu vou comentar esse código aqui e testar se eu obtenho o mesmo resultado. Não obtive. Vamos descobrir por quê. Tá, o jeito fácil da gente testar isso é fazer com os valores de 10, certo? Então, vamos comentar essas duas linhas. Printar M3. Então, lembrando que isso daqui tem que dar 18. Deu 18. Se a gente fosse até 20, quanto que daria? Tá. Vamos fazer de 3 até 20 seria até 9, 18. 18, vamos lá. Então seria 3 mais 6 mais 9 mais 12 mais 15 mais 18. Então essa parte aqui a gente já sabe que dá 18, que a gente já fez. 18 mais 12 dá 30. 30 mais 15 dá 45. E 45 mais 18 dá 55, 63. Ok, até aqui tá certo. Vamos ver os múltiplos de 5. Será que tá dando um caso extremo? Ah, sim, tá dando o caso extremo na verdade, o máximo. O caso extremo é que se o último for múltiplo, ele tá contando, né? Então, se a gente pegar aqui, olha que interessante. Se a gente pegar o de 5 a 10, vamos printar. Print M5. Opa, M50 não. Print M5. Opa, escrevi só um. De 5 a 10 provavelmente vai dar 15. Ah lá, deu 15. Então, na verdade, no caso em que o n, que o máximo é múltiplo de d, ele ainda está contando. Então, uma coisa simples que a gente pode fazer é subtrair o máximo menos igual a 1. Menos igual a 1. Oh, caramba, tá difícil hoje. O máximo menos igual a 1. E agora sim, a gente tirou o caso extremo, né? Foi até bom ter achado esse bug. Tá aí uma maneira você vai se deparar com bugs, né, ao longo da sua vida, com toda certeza. Então tá aí uma maneira de resolver o bug. Vai tentando pensar no passo a passo dessa solução, né, para ver o que vai causar. Então vamos descomentar esse código aqui e rodar. Ok. Esqueci de substituir esses valores aqui. Agora a gente roda 233.168, que era o valor gabarito que a gente tinha antes, ok? Com a diferença de que esse código aqui, ele resolve o problema em menos linhas, certo? Ele resolve em menos linhas e ele é bem mais eficiente, porque aqui não tem um loop, certo? Então a complexidade dele é O de 1 e não O de n, como é o caso desse daqui, certo? Então, esse problema, ele a solução da esquerda, ela é bem mais lenta do que a da direita. Só que ela tem uma vantagem que eu vou falar agora. Essa é a parte que eu mais gosto de resolver esse problema. Como é que a gente resolveria ele se a gente expandisse? Ao invés de eu pegar dois números, né, o 3 e o 5, eu falo que era que você gere uma solução para n números, eu não sei quantos, né?
aí a solução começa a ficar bem mais complicada e mais interessante. Então, assim, vamos pensar primeiro como é que a gente vai resolver. Então, fazendo uma revisão de outro conceito de Python aqui, vamos selecionar uma linguagem Python. Você pode adicionar uma quantidade de argumentos qualquer para um método que você escrever. Então, por exemplo, def sum de vários valores, né? Então, eu poderia, por exemplo, isso daqui é uma prática ruim, tá? Porque já existe, sum já é um método built-in do Python, então eu não deveria estar chamando criando um nome de método que conflita com métodos que já existem, né, em Python. Mas vamos pegar aqui a soma de alguns valores e eu vou escrever output é igual a zero, for x in values, output mais igual a x e return output. Às vezes eu costumo abreviar esse output aqui só para out, tá? Então vamos pegar aqui, vou salvar esse arquivo, multiply args.py. Uma das maneiras de calcular uma soma, né, é simplesmente passar uma lista nesse values, que é o que o Python está esperando. Então eu vou até avisar aqui que é uma lista de inteiros, tá? Se você tiver com uma versão mais antiga do Python, esse type hint não vai funcionar, tá? Então e ele nem é obrigatório, você não precisa escrever ele, tá? Mas é só para informar que é esperado uma lista de inteiros aqui. Você pode deixar só como lista ou até deixar sem nenhum type hint, beleza? E a gente quer fazer a soma, né, desses valores. Então o que eu vou fazer? Um print sum. E eu vou passar uma lista de valores aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Eu vou passar essa lista de valores e eu vou printar múltiplos argumentos. Então, beleza, a soma de 1 até 6 dá basicamente 21, ok? A gente pode conferir, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, beleza? Só que esse formato aqui, ele é meio feio, né? Assim, você passar uma lista, tem uma forma mais bonitinha de escrever isso daqui, tá? E essa maneira é basicamente colocar um asterisco em values. E esse asterisco está falando basicamente o seguinte: você pode passar isso daqui como argumentos separados ao invés de passar em lista, certo? Então, na verdade, o Python vai entender isso como uma lista de todo jeito. Ele vai entender isso daqui como uma lista. E esses valores aqui são inteiros, ok? Aí, ao invés de eu passar a lista, eu passo apenas valores inteiros e eu posso passar uma quantidade de valores que eu quiser. Então, de novo, rodando essa função tem o mesmo resultado. Eu posso rodar ela com tamanhos diferentes, né, com número de argumentos diferentes. Passando de novo, eu tenho um resultado diferente. Repara que a quantidade de argumentos que eu mando para essa função ela é variável, ok? Então, eu acho essa solução elegante, certo? Então, eu vou escrever aqui, lembrando que para usar esse método, tudo que for argumento posicional eu tenho que escrever antes dessa parte da lista expandida, né? Então, o max vai ser o meu primeiro argumento a partir de agora e multiples vão ser os meus outros argumentos, ok? E aí o que eu vou fazer basicamente é o seguinte: eu vou iterar sobre cada um desses múltiplos, tá? Por exemplo, aqui eu trocaria a ordem, né? Então seria primeiro 1000 e depois 3, 5. Eu não sei quantos múltiplos eu vou passar, mas aí eu teria que fazer for m in multiples
aliás, esse loop vai ser dentro desse, for m in multiples. If is divisible x por m, eu vou somar e eu quero sair do loop, né? Então eu vou dar um continue para eu não ficar somando mais de uma vez, ok? Nesses múltiplos. E agora espera-se que esse resultado aqui me permita generalizar a solução do problema. Então, rodando agora o primeiro, né, o de força bruta. Ok, por algum motivo... na verdade aqui não deveria ser um continue. O continue faz eu continuar nesse loop, ou seja, se eu testei com 3, eu vou testar com 5 depois. Na verdade eu não quero testar mais, porque eu já sei que é múltiplo de pelo menos 1. Então eu quero quebrar o loop, não continuar ele, certo? Então, dessa vez sim, chegamos no resultado que a gente já estava esperando. E a grande beleza dessa solução da esquerda é que agora eu já até posso... Aliás, eu não posso remover esse método, eu ainda estou usando ele. Mas a grande beleza da solução da esquerda é que ela é genérica, ok? Eu posso passar quantos múltiplos eu quiser. Então, se eu quiser testar com um múltiplo de 3, 5, 7... não vou passar múltiplo de 9, porque todo múltiplo de 9 é múltiplo de 3, eu já tenho 3. Mas vou passar 11, vou passar 13 e, sei lá... torcer para 67 ser um número primo, se não for também, acho que não tem muito problema, não. Então, eu vou fazer a soma de todos os múltiplos desses números aqui, que são menores do que 1000, e dando essa solução, aqui está a solução, ok? Claro que aí eu teria que, né, mudar a documentação do meu método, agora que ele mudou completamente, mas veja bem, a gente tem duas maneiras de solucionar o mesmo problema, certo? Essa daqui usa força bruta, e apesar dela ser menos eficiente, se eu estiver trabalhando com valores pequenos, ela é mais genérica, ela resolve uma quantidade maior de problemas, uma gama mais elaborada, certo? E a solução da direita ela é mais eficiente, então se eu sempre quero trabalhar com dois múltiplos, ela resolve o problema para todos esses casos, ok? E por fim, eu só queria fazer uma pontuação que dá para generalizar também essa solução da direita, e aí você teria a solução, né, final, que é absolutamente perfeita e maravilhosa, que é o conceito o princípio da inclusão e exclusão na matemática. Então, só para ter uma ideia do quão complicado fica, vamos pegar os múltiplos de 7 também, e aí a gente começa a ter uma ideia da complexidade disso para generalizar o lado direito, tá? Então 21, 28, 35, a gente teria que continuar, né? Mas a ideia é o 21 ele está repetido no 3 e no 7, o 35 ele vai repetir no 5 e no 7, se a gente fosse continuar a gente teria um 35 aqui. E já tem os números que a gente sabe que repete no 3 e no 5. E além disso, tem números que vão repetir em todos os 3, né? Então, o princípio da exclusão e exclusão vai dizer a soma de todos esses aqui vai ser a soma de cada um separadamente, menos os números que serão contados a cada dois pares, né, os que vão ser contados duas vezes entre o 3 e o 5, entre o 5 e o 7, entre o 3 e o 7, e depois somar de novo os que vão ser contados 3 vezes, que é o 3, o 5 e o 7. E aí, à medida que você, né, vai acrescentando números, o princípio da exclusão e exclusão vai ficando cada vez mais complexo. E eu vou deixar linkado aí, né, um artigo na Wikipedia começando a tocar na superfície dessa complexidade que é o princípio da inclusão e exclusão, mas é só para dar um gostinho mesmo, porque eu acho esse problema muito bonito quando você começa a pensar no quanto que dá para expandir ele, sabe? E eu estava muito afim de falar sobre ele mesmo, e eu gostaria de deixar, né, um recado final, assim, é que não se atente, não fique limitado só ao básico, sabe? Não escreva só um script de 3, 4 linhas.
para resolver aquele problema, principalmente se você está numa entrevista de emprego, né, fazendo desafio técnico, e principalmente se você está numa equipe de desenvolvedores, né, tenta criar uma solução que. Claro que você não vai agradar todo mundo, mas tenta criar uma solução que todo mundo vai poder reaproveitar ela e que até você no futuro vai se orgulhar dela, você vai olhar para trás, né, e vai falar, putz, cara, que bom que eu fiz isso, porque agora minha vida tá bem mais fácil, eu consigo reaproveitar esse código aqui para resolver um problema novo, similar ao que eu já tinha, etc. E tenta pensar em outras alternativas. Você encontrou uma solução para o seu problema? Procura mais uma, sabe? Procura uma melhor. Tem um enxadrista famoso que eu não lembro o nome que ele falava: se você encontrar uma jogada boa, procura uma jogada melhor, sabe? E é isso que eu gostaria de passar, assim, problematize bastante o seu código, tenta ver se ele está legível, se ele está quebrado em várias partes, se ele é reaproveitável, se está bem documentado, se a pessoa lendo ele consegue saber o que ela vai esperar dele, né? E por aí vai. Então, se você viu até essa parte do vídeo e entendeu tudo e tal, muito obrigado, sabe? Se você não entendeu também, fica à vontade para deixar aí nos comentários as suas dúvidas, suas considerações. Se você conseguiu pensar em outra solução também diferente dessas que eu apresentei aqui, com certeza existem. Fica à vontade. Se alguém quiser tentar escrever o código genérico desse usando o princípio da inclusão e exclusão, pô, eu vou adorar ler a respeito. Eu confesso que eu não fiz por preguiça, porque eu acho que vai dar muito trabalho. Mas talvez não dê, sabe? Talvez não dê. Vai dar trabalho para pensar, mas o código talvez seja simples, né? Dá para pensar em usar algumas recursões e por aí vai. Bom, enfim. De novo, muito obrigado. Eu não sei o que vai ser desse canal. Eu tô sem saco para postar, para fazer vídeo, mas eu acho esse vídeo um barato. Esse problema eu acho ele bem interessante. E já faz um tempo que eu tô enrolando para fazer um vídeo sobre ele. Então, tá aí o vídeo. Valeu pela sua audiência. Um abraço.